Boa noite a todos vocês que estão aqui no link. A gente vai iniciar hoje a nossa live em nome de Jesus. Por que eu coloquei Gênesis? Ah, não, eu tava lendo Gênesis, conta de Abraão, uma coisa nada a ver. Êxodo, capítulo 13. Desculpa, eu tava em outra história. Êxodo, capítulo 13. Vamos fazer nossa live aqui hoje e agradecer a Deus primeiro. Então, vamos fazer nossa oração para a gente iniciar. Vocês entenderam ontem sobre a Páscoa, foi explicado a nós sobre a Páscoa. Então agora a gente vai ver essa passagem, Páscoa, né? O que vai acontecer dali para frente e toda a jornada dos israelitas até a saída do Egito completa, onde obviamente a gente já sabe a abertura do Mar Vermelho, e aí tem isso, aquilo, tudo nessa história a gente já conhece muito, mas a gente vai entrar no texto mesmo. A gente vai ler e pedir a Deus, o Espírito Santo, que nos revele mais coisas para que a gente possa saber mais e ver mais e ter conectados mais ainda com tudo que está acontecendo nessa história linda de Moisés e toda a nação. Lembrando que, né, quando eles foram para lá, quando eles chegaram lá, Israel era só Jacó com a tribo dele lá, né, toda a turma, tananã. Aí veio, né, o filho dele como governador do Egito, José e tudo mais, aí morreu, aí passou tantos anos, nananã. Então a nação agora existe, né? Deus prometeu isso. Inúmeras pessoas que você não vai conseguir contar no céu, grãos da areia. Agora essa nação, ela está indo para o lugar onde Deus prometeu. E aí, até que ela chegue a esse lugar prometido, obviamente, a gente vai ler o que vai acontecer, né, com todo mundo. E eu peço encarecidamente que vocês olhem para cada personagem bíblico, cada pessoa, né, cada personagem bíblico, você não se coloca no lugar deles, porque é difícil você imaginar, tipo, eu na guerra. Mas se coloque na situação de o que eu faria aqui, eu confiaria em Deus, eu faria a mesma coisa. O que eu faria? Porque isso, gente, quando eu comecei a fazer isso, lendo a Bíblia, obviamente, se vocês não fazem, quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu comecei a ler algumas histórias, eu falava, nossa, eu não faria isso. Será que eu faria isso? Eu comecei a perceber que Deus estava ali moldando o meu caráter, que Deus estava moldando as coisas que Ele queria me ensinar, que Ele estava me mostrando coisas que eu faria e que eu vi ali na leitura o que significava. Eu vi na leitura o pós, né? A consequência de certas escolhas que talvez eu faria também ou que eu não faria. Então, quando a gente daqui para frente eu estou falando isso porque agora vai começar a história dos israelitas. Agora começa a história de Israel. É nessa redenção, e esse plano de redenção foi planejado desde lá de trás até Cristo na cruz, né? Então a redenção é muito importante para nós, ela é a raiz, ela é a base, é o início de tudo, porque a redenção veio no início, em Gênesis, veio com Adão e Eva, com a queda da humanidade, ali a redenção, né? Ela foi inserida a nós, obviamente Deus já tinha ela toda planejada, mas ela foi inserida para nós. Então essa redenção está acontecendo agora, então é muito importante. Muitos personagens vão passar, muitos nomes que vão fazer uma participação especial ali, mas vai ter uma grande importância. Então vamos olhar assim cada escolha deles, cada coisa, como colocando a gente para que Deus possa é, esculpir nosso caráter e a gente possa se reconhecer em algumas histórias, em alguns personagens, né, em algumas coisas em que você diz, olha, eu faria isso também. Então Deus está me ensinando que isso. Então vamos ter essa comunhão com a palavra de Deus e vamos fazer oração para iniciar. Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, Jesus, eu peço que nesse momento o Senhor esteja aqui conosco, o Senhor toque os nossos corações, nossos olhos, nossos ouvidos, que seja apresentado por nós, seja apresentado para nós, Senhor, através da sua revelação, através do poder que o Senhor tem, de nós estarmos entrando agora nesse momento na sua palavra. Que privilégio fazer isso, que poder é poder ter um livro em que a gente possa tocar e chamar esse livro de sua palavra, a Bíblia Sagrada. Obrigada, meu Deus, por isso. Obrigada pelo Senhor nos unir aqui. Eu peço para que o Senhor me use como canal, que o Senhor ponha as respostas, perguntas, tudo que passar na cabeça de cada um que estiver aqui, na minha própria, que o Senhor nos dê a resposta, que o Senhor nos revele aquilo que está no nosso coração, que necessitamos saber para nos aproximarmos cada vez mais de Ti, para que a gente tenha mais e mais comunhão contigo, Senhor. Eu agradeço
cada detalhe na nossa vida. Eu agradeço cada coisa que o Senhor faz para nós e que às vezes a gente deixa passar batido. Eu agradeço pela nossa saúde, agradeço pela sua união que o Senhor fez aqui, que o Senhor marcou com a gente aqui nesse encontro divino. Eu peço para que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão ao vivo aqui ou que estão no link ouvindo debaixo do som da minha voz, para que o Senhor possa colocar no coração de cada uma delas a vontade de ser esculpido por Ti, que a gente possa deixar de lado nosso orgulho, nosso ego, tudo aquilo que afasta a gente de Ti, Senhor, tudo aquilo que o Senhor jamais faria e aquilo que o Senhor quer nos ensinar a sermos melhores debaixo da Tua palavra e por trás do Teu sangue, banhados no Teu sangue, Jesus, que foi o sangue da redenção e salvação. Eu peço, Senhor, que todas as barreiras toda coisa que a gente aprender nova nessa leitura, e tudo que for estranho para a gente, tudo aquilo que a nossa mente quiser colocar de lado ou quiser rejeitar vindo de Ti, eu peço para que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa ver a verdade. Não deixe que a gente rejeite, Senhor, aquilo que o Senhor está querendo ensinar a nós todos os dias. Eu peço e agradeço em nome de Jesus por todos nós que estamos aqui agora. O Senhor trabalhe no caráter de todos nós, que o Senhor trabalhe para que a gente possa estar cada vez mais próximos e cada vez mais refletindo aquilo que o Senhor é, quem o Senhor é. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Êxodo capítulo 13. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. Eu amo essa palavra. Eu amo quando eu falo isso. Eu falo, gente, consagrar isso. Você consagra tudo que você consagrar. A gente vai ver uma história linda de Débora lá na frente, quando ela consagra o filho dela. A gente vai ver tanta coisa linda acontecendo. Então, consagrar, entregar a ele, entregar tudo que você quiser. Você consagra ele o seu dia, quando você abre seus olhos de manhã. Você consagra ele seu trabalho, você consagra ele seu salário chegando na sua conta naquele dia, você consagra ele seu casamento, seu relacionamento. Ou se você é solteiro, você consagra ele a sua vida de solteiro para que ele ache uma pessoa correta para você, que você consagra ele. Então, eu amo, amo, amo essa palavra, consagrar ao Senhor. Então, ele pede para Moisés consagrar a ele todos os primogênitos. E aí você fala, mas aí eu tenho que consagrar tudo. O que é o consagrar especificamente? É entregar na mão dele. E não tem nada melhor nesse mundo do que você entregar na mão dele qualquer outra coisa do mundo. Então consagra ele, sua vida, tudo, seus altos e baixos, momento de alegria, momento de tristeza, consagra ele para que ele possa ter domínio, que você possa saber que tem alguém te guiando ali, e não só você mesmo, porque diversas vezes a gente não sabe o que fazer em situações, mas ele sabe. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com a mão poderosa. São 430 anos de escravos, e Deus foi ali, ó, tirou. Não comam nada fermentado. Olha ele repetindo mais uma vez. Nesse dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde manam leite e mel, vocês deverão celebrar essa cerimônia nesse mesmo mês. Então, está começando o mês deles aqui, o calendário que a gente falou ontem, né? E eu queria falar alguma coisa. Aqui, a terra que ele prometeu a eles, a terra prometida, né? Esse termo que é tão usado, terra prometida. Essa terra que ele prometeu a todos eles, hoje não, né? Mas nessa época, pertence a todos esses que ele está falando aqui: Titas, amorreus, os heveus, jebuseus, e ele está falando especificamente que nesse mês que eles possam, que ele está levando eles, né? Para a terra prometida. Só um minuto, que meu cachorro tá aqui fazendo um barulho. Não sei se vocês conseguem ouvir esse barulho. Pera aí. Bom, acho que agora foi.
Pronto. Agora foi mais para lá. Porque senão fica muito barulho, gente. Então, essa terra é a terra prometida, eles estão indo para lá, e esse é o início do mês. Tá, esse mês que ele falou aqui, que é o Abib, o que que é isso? Seria hoje para nós mês de abril, tradução, né? Então, mês de Abib é esse primeiro mês, primeiro de início de tudo, abril, ok? Que também tem a ver, né? Abril. Então, redenção para eles começa em abril, e esse calendário, obviamente, é repetido até o momento de hoje. Vocês deverão celebrar essa cerimônia nesse mesmo mês. Então, todo abril eles comemoram, eles celebram esse momento. Durante 7 dias, comam pão sem fermento. Tá, e você está lendo o mesmo capítulo de ontem? Não, Deus está repetindo isso aqui como algo muito importante de ser feito. E no 7º dia, façam uma festa ao Senhor. Então, tem pessoas que falam, nossa, mas Deus quer um monte de coisa, quer que faça isso, quer que faça aquilo. Veja bem, são 400 anos. A gente não tem ideia o que são 400 anos escravizados. Nós, hoje, não temos ideia o que é isso. Então, imagina você viver 400 anos, a gente pensa em 70, 80, 90, pensa em 400 anos presos numa terra e sendo escravos de um faraó, de uma nação inteira, né? Então, Deus fala para eles não comerem pão com fermento, no 7º dia fazer uma festa de celebração ao Senhor, né? Gratidão. Comam pão sem fermento durante os 7 dias e não haja nada fermentado entre vocês. Deus está aqui nos ensinando agora que ele iniciou nesse momento aqui o que é a divisão, né? A separação, ou seja, está separando eles à parte. O que que isso significa? Ele está santificando. O que que significa o santo? É o separado à parte. Nesse momento ele está santificando, separando à parte a nação de Israel com o restante do mundo. Então, o pão sem fermento, o mês de abril, né? Que eu ia falar, mas esse início para ele de tudo, o calendário dele, tudo isso que Deus está fazendo, ele está santificando uma nação chamada Israel. Então, nesse momento, ele está fazendo essa separação. Então, essas regras, tudo isso a gente vai ver daqui para frente, obviamente, como Deus está santificando esse povo, ok? Que vai agora para o mundo. Antigamente, antes dessa redenção aqui, eles estavam presos há 400 anos com a mesma cultura, a mesma ordem, a mesma regra, a mesma lei. Agora eles estão indo para o mundo, onde tem todos os outros tipos de tribos e povos, todos os outros tipos de cultura, todos os outros tipos de... Agora eles vão ver pessoas que lutam por terra, pessoas que agora estão sendo preparados para esse momento de serem uma nação, e não uma nação escravizada por uma outra nação. Agora eles estão sendo independentes. Então Deus está santificando eles, separando eles à parte, ok? Nesse dia, cada um dirá a seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Eu acho isso lindo, Deus ensinando a gratidão e vendo que você é abençoado para você ser bênção. Então ele está falando, fala ao seu filho, passe por gerações, ensine a ele sobre mim, ensine a ele sobre esse dia, ensine a ele sobre esse momento no qual eu, o Senhor, o tirei dali. Isso lhe será como um sinal em sua mão e memorial em sua testa. Então, isso aqui, quando vocês veem os israelitas, eu não sei se vocês já viram, né? Se já foram para Israel ou não, se vocês já viram um filme, ou vocês já viram alguém, né? Os ortodoxos, principalmente, óbvio. Eles amarram coisas, né? Eles põem na testa, eles amarram. Tudo isso aí é por conta disso. Então, hoje, quando você... Agora, se você vê um judeu, né? Com aquele coisa que ele põe na testa, que ele acorda... Ele tem uma corda, não sei se é um cordão, não sei o que é exatamente. É isso, que eles põem em volta tudo aqui, eles enrolam, enrolam, enrolam. Aí eles vão para o muro da lamentação e ficam lá. Então, isso aqui é esse sinal. Então, os judeus ortodoxos, né, que fazem mais isso, eles foi dada uma ordem, por isso que até hoje eles fazem isso. Então, isto lhe será como um sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com a sua mão poderosa. Não foi você, não foi fulano, ciclano, não foi o Senhor. Então, faça isso para lembrar que eu o tirei dali. Cumpra essa determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra prometida, a terra dos cananeus, isso aqui Moisés está falando. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos de seus rebanhos pertencem ao Senhor.
E aqui também é lindo a gente ver, entregá-los, né? Deus tem um plano de só entregar para eles. Nenhuma, a gente vai ver que isso não vai acontecer rápido, porque a teimosia humana, o medo, né, que o mal põe na nossa mente, as coisas que distorcem aquilo que Deus fala para a gente, nos promete, vai entrar nesse momento ali em Israel, na nação. Então, o que que acontece? Nesse momento aqui, ele está explicando que Deus ia entregar a eles, e realmente Deus só ia fazer isso. Mas aí entram outros fatores que eles acabam não sendo, né? Enfim, a gente vai ver isso lá na frente. Mas Deus está mostrando aqui que se ele prometeu, ele vai entregar, né? Mas existe um trabalho de time aí, né? Você e Deus, e vamos que vamos. Se você tentar fazer sozinho, não tem como Deus só entregar você, porque você não pode fazer o que você quer durante o plano dele. O plano dele requer organização, requer paciência, requer tempo, requer, né, muitas coisas. Então, separem para o Senhor, ele falou, tá, resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiser resgatá-la, quebre-lhe o pescoço. Resgate também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa isso, né, esse ritual, isso estão fazendo, diga-lhe, com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto de homens quanto de animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Então, existe uma ordem dessa celebração, né? Que é para não esquecer que foi o Senhor que tirou eles. Então, até hoje, se eles estão hoje, né, os judeus, israelitas, se hoje eles estão em todo lugar onde você vê, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar que você vê judeus, se você vê que eles estão hoje na terra que foi prometida a eles, é porque o Senhor tirou ele de lá, eles de lá. Então, se você conhece um judeu que é seu vizinho, né, isso tudo vem porque Deus tirou eles do Egito, ok? Isso será como um sinal em sua mão e marca em sua testa, de que o Senhor nos tirou do Egito com a sua mão poderosa. Então, isso é ensinado desde o início da vida, desde criança isso já é ensinado, porque Deus mandou passar de geração em geração. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota das terras dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Olha como Deus é lindo e maravilhoso e nos livra de escolhas erradas quando a gente está sob, obviamente, o domínio dele, quando a gente entrega a ele a nossa vida. O caminho mais curto, que é o que todo mundo quer sempre, o que a gente sempre quer mais rápido, mais curto, mais, né? Tudo isso tem um efeito muito grande. Olha o que Deus se preocupou em relação ao Egito, em relação aos israelitas. Se eles forem para o caminho mais curto e se depararem com uma guerra, né? A guerra acontecendo ali. Obviamente, a gente vai ver essa guerra também já já com o Faraó, mas se eles se depararem com uma guerra, eles vão ficar com medo, porque é uma nação totalmente, né? Dentro de um lugar só, o Egito, uma nação completamente oprimida, uma nação que não aprendeu a guerrear, não aprendeu nada. Eles vão ficar com medo e vão voltar para o Egito. E eu acabei de redimi-los de lá, acabei de tirá-los de lá. Então, o que Deus fez? O Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, e esse deserto é o que a gente passa na nossa vida também. Às vezes a gente está na frente de algo que a gente tanto quer, às vezes a gente está na frente de alguma coisa que a gente já conquistou, que a gente queria conquistar, e aí Deus muda a rota e faz a gente entrar num deserto, onde a gente começa a pensar em desistir, ou que Deus virou as costas para mim, ou então que isso aqui era o plano de Deus, ele não está me entregando, ou então que isso aqui é o errado, isso aqui, veja bem, Deus desviou os israelitas porque ele sabia que se eles se deparassem com algo difícil, se deparassem com a guerra, se deparassem com obstáculos, eles voltariam para onde eles estavam. Então, tem vezes que na nossa vida é um passo para trás para dar dois à frente, né? E às vezes isso soa ruim para a gente acha que não, eu não vou voltar para poder depois ir para frente, mas veja bem, às vezes Deus tem um plano que nesse deserto que a gente está, é o que a gente precisa aprender a se preparar para o que está chegando, para o destino que a gente está indo. Então, durante todo o percurso que eles estão fazendo, porque olha, isso poderia durar dias, só alguns dias, olha a quantidade de tempo que eles foram, né, dar a volta em todo o deserto para continuar seguindo o caminho.
quando era muito mais curto fazer isso aqui. Mas Deus, ele não tá pensando, ele não pensa no mais curto para você chegar, porque a palavra dele é soberana. Se ele falou que você vai chegar, vai chegar. Agora, como você vai chegar, a preparação até você chegar, isso tudo interfere no seu relacionamento com ele, isso interfere em você confiar nele, isso interfere. Então, é muito importante entender que muitas vezes o deserto não é Deus negando algo a gente, mas preparando a gente para o destino. Seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José. Aí isso aqui é lindo, porque aqui está o momento em que José pede lá atrás, e agora, graças a Deus, eu estava até falando isso com a Grazi, com o marido dela, sobre isso, né? Porque são tantas informações, eu acabei esquecendo. Esse aqui é muito importante. Muito tempo atrás, José pediu para que os ossos dele fossem levados de lá. Ele não queria ficar no Egito, né? Quando Deus o viesse ao seu socorro. E aí, naquele momento, os irmãos de José não foram agraciados com esse socorro. 430 anos depois, eles estão sendo agraciados com esse socorro. E aí, Moisés leva os ossos de José. Porque José havia feito os israelitas, os filhos de Israel, aliás, Israel aqui agora o pai dele, né? Prestarem um juramento. Quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Agora a gente vai ver muitos nomes de cidadezinhas, pequenos lugares, vilarejos, muitas coisinhas a gente vai começar a ver esses nomes. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem. Eu acho isso lindo. Deus estava ali provendo a nuvem para dar sombra, porque no deserto, sem nuvem, é morte, né? É desidratação e morte. Você está num sol do deserto, você não tem uma árvore, uma nuvem, nem nada disso. Deus estava ali durante o dia, no momento certo, no período certo. À noite não era nuvem, ele estava no momento certo ali para o dia. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Não importa como, Deus vai sempre te dar a ferramenta para sua caminhada com Ele. Não importa como. De dia, ele te protege, ele protegeu eles do calor e guiando eles, e de noite ele deu aquecimento, obviamente muito frio, né? E eles ali para poder o quê? Para poder iluminá-los. Então, Deus, não importa se ele está indo como água, qual é o elemento que ele está indo, ele está sempre protegendo os que são dele, sempre protegendo aqueles que se entregam e confiam completamente. Eles estão completamente sem rumo, eles não sabem para onde vão, mas estão ali confiando. Obviamente isso vai mudar daqui a pouco, mas eles estão ali confiando e indo, seguindo e seguindo. E Deus não deixou de acompanhar e protegê-los, obviamente. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia e nem a coluna de fogo de noite. Então Deus falava com eles entre fogo, a sarça, chama, a gente viu, e a nuvem, o Espírito Santo falando também com eles, obviamente Cristo falando com eles, a gente vai ver isso, que lindo. Então, nesse momento, essa saída está sendo linda e triunfal. Deus mostrando que está presente, Deus mostrando que não deixa de acompanhar, Deus mostrando que dá o subsídio para que você vá e você siga o plano dele, que você, né? É óbvio que a gente precisa entender que o plano de Deus é sempre melhor que o nosso, os planos deles são sempre melhores, eles são melhores planejados, eles são, né? Os planos de Deus, obviamente, é uma bênção quando a gente consegue confiar 100% sem querer mudar nenhum elemento nosso aqui. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se a gente confia 100% em Deus, o que requer um pouco, é difícil às vezes, porque nós somos seres humanos, né? Mas quando você está com a sua fé alinhada ali em dia, quando tem aquele, né, aquele sacrifício a mais ali, a gente sabe que Deus está presente, a gente acaba entregando tudo e por aí vai, né? Então, é isso. Finalizamos a live aqui hoje. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, com o capítulo 14. Agora, o restante dessa. Agora eu não vou ficar fazendo mais tantas introduções assim, porque agora a gente já entendeu o que é a redenção, que é a saída deles para a Terra Prometida como destino. E aí é isso, tá bom? Obrigada por estarem aqui. Obrigada ao Senhor, ao Espírito Santo, por me guiar e nos dar essa live maravilhosa.
Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Então, um beijo para todos vocês que estiverem aqui, quem estiver online também, quem estiver no link, tá bom? Beijo, beijo, Grazi, beijo, Érica, beijo. Eu não sei, o iPhone aqui tá agora que tá com a câmera, mas eu não consigo. Não sei se tá aparecendo a qualidade aqui, mas beijo para quem estiver aqui. Eu não consigo ver. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Beijo. Beijo todo mundo. Beijo, 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 beijo. Beijo, Vi. A Dani tá mandando beijo também. Vou assistir.